Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seja exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seja exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim. Em mim, teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor
sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado
Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarmos tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim, A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. A começar em mim. A começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim. Mais amor em mim. Mais amor em nós, a começar em mim. A começar em mim, mais amor. Vou dar um beijão aí pra minha esposa que está assistindo, né? Tá na produção aí, nos bastidores, a Graça, a Isabor Brulon,
a Sueli de Souza, o Douglas, a Vanessa Jacomel, o Bruno Guimarães, Rodrigo Mansur. Mandar um beijão aí pro pessoal, que teve um pessoal que entrou e saiu, não é? Alexandre Medeiros, que não foi engolido por um grande peixe. Mandar um beijão aí pro meu primo Ronaldo também, que passou por aqui. A Graça, já falei. João Holanda. João Holanda falou que essa música é linda. Rapaz, a gente canta e a gente sabe quem é que vai se identificar, né? Falou de amor é com a gente mesmo. Isilda, que voz abençoada, deve estar falando da minha filha. Muito obrigado. A quem meu filho beija, minha boca adoça. Esse é o meu grande chavão, né, da minha vida, é esse aí. Vanessa, a maior parte da minha vida é essa live. Que benção. Isso aí a gente dorme até mais feliz quando ouve. O Bruno está dizendo que vai pegar fogo hoje. Só se for o fogo de Deus, né? O fogo do Espírito Santo. Minha mãe está assistindo também. E mandar um beijão para mais quem? Para Poli também. Poli Música está conosco também. Bom, vamos orar. A gente tem hoje a chance, mais uma vez, de buscar a Deus através da oração. Nunca nos fez mal orar, não é? A Daniela está lembrando aqui do Tiago, Stefanelli e da Ju. Mandar um beijão para esse casal que eu amo muito, né? Oi? Minha tia Bizinha também. E lembrar do pessoal que está lá na sala de vídeo da Daniela, que eu não consigo visualizar por aqui. Vamos aproveitar essa conexão, vamos nos conectar com Deus. Pai, nós oramos a Ti para que o Teu Espírito Santo nos ajude a amar mais. Precisamos de mais amor, não temos dúvida quanto a isso. Às vezes tropeçamos tentando amar do nosso jeito e a coisa não dá certo. Mas que flua em nós o amor puro e verdadeiro, que não hajam em nós distorções, mas que a gente possa amar de verdade, que a gente possa receber amor de verdade. Nós não estamos interessados em viver uma vida sem amor, que o Senhor nos ajude. Que seja enviado mais amor, o amor na forma de consolo para aqueles que perderam parentes. Que haja mais amor na forma de coragem e força para quem está enfrentando uma internação de hospital, como o marido da Lúcia, como o amigo do Alexandre em Teresópolis, o Tiago, a Carolina, que está infectada pelo Covid, mas já está melhorando. Pai, enfim, situações em que o amor precisa vencer, que a gente seja vencedor, mas no amor. De nenhuma outra forma nos interessaria vencer na vida se não fosse no amor. Que o Senhor cure nossas emoções, que o Senhor ajude as famílias aqui representadas, para que tenham um lar muito abençoado pelo amor. Que haja abundância de amor nas nossas casas, que haja amor no nosso país, que a gente viva a expressão do amor e veja a manifestação do Teu poder através do amor. Nós oramos assim, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquei o dia inteiro contando o tempo para que chegasse a hora da gente estar aqui nessa conexão. Os assuntos ficam sacudindo a gente por dentro e a gente fica doido para transmitir algo que possa ser bênção aí para a sua vida. A gente não acredita num outro caminho que não seja o caminho do amor. Dá só um instantinho aqui para eu ligar meu microfone. Pronto. Outro dia estava quase que o vizinho aqui estava quase que num baile funk e eu coloquei o microfone e vocês não ouviram nada, né? O microfone ajuda a filtrar e nos ajuda aqui a entregar um som melhor. E a gente fica com muita vontade de chegar aqui e transmitir, e eu agradeço a você, porque é a tua conexão que faz com que haja um casamento feliz, não é? Daquilo que a gente deseja dizer, mas sempre encontrando do outro lado pessoas que desejam ouvir. Muitos, mas não falta amor aqui. Não falta amor, eu tenho certeza disso. Bom, a mensagem de hoje é uma continuação do nosso assunto, relacionamentos,
E a gente está indo bem devagar, porque são muitas situações. De maneira nenhuma a gente quer pegar atalhos, de maneira nenhuma a gente quer encurtar essa distância, porque a gente quer viver uma experiência muito aprofundada no amor. Tá? Então a gente está indo bem devagar, sem estourar o tempo. A gente tem que sempre perceber que não é o acúmulo de muitas informações, mas é uma boa digestão daquilo que a gente recebe. Talvez hoje você vai receber uma pequena dose, uma pílula, mas bem digerida vai gerar, com toda certeza, muito bom. Então, a gente vai devagar, em doses, né, em porções diárias e com certeza a gente vai progredindo. Há quem tenha muita pressa e aí queira fazer algum tipo de imersão que é extraordinária no primeiro momento, depois aquilo ali vai desaparecendo, porque não se consolida. Agora, quando a gente vai aos poucos, a gente vai assimilando a vitamina, né, o remédio, e isso vai nos curando. A bênção vai fazendo parte de nós quando a gente se alimenta daquilo que Deus tem para nós. É assim que acontece quando você come um alimento saudável. Você está comendo algo que se torna vitamina no seu corpo. Então isso precisa ser digerido. Então a gente vem, fala um pouco, vai acontecendo mais um pouco e a gente vai tomando gosto. Eu tomei gosto pela terapia de Cristo porque eu percebi ao longo da minha vida que foi o que me fez falta em outros tempos. A gente, talvez institucionalmente, discuta muitos assuntos que não fazem a menor diferença na nossa vida interior. Então a gente quer saber como é que as pessoas se vestem, a gente quer entrar na intimidade das pessoas, a gente quer até mesmo a sexualidade delas, a gente quer invadir. E aí, o que acontece? Os frutos não são bons, não gera nada, né? Agora, quando a gente foca naquilo que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida, a gente começa a viver uma experiência, uma aventura extraordinária. É isso que eu desejo para você. Bom, o nosso texto é Provérbios 5,15. Provérbios 5,15, você localiza, toma um pouco de água e a gente parte para mais um dia. Mais um dia de tratamento das nossas emoções. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Pai, edifica-nos através da tua palavra. Tu sabes a dor do nosso coração, tu conheces as nossas angústias, as nossas necessidades, o quanto a gente quer mudar, melhorar. Não é fácil, mas nós não queremos abrir mão de que o Senhor vá nos transformando dia após dia e vá nos melhorando no teu poder. Que o Espírito Santo faça a obra que a gente não sabe fazer, que o mistério que envolve a nossa cura seja revelado pouco a pouco, dia após dia, e assim possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Que sejamos construídos, forjados no amor, esvaziados de todo medo, ódio, tristeza, angústia e preenchidos pelo teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Carol, que bom ver você aí. Muito bom. O Alexandre está trazendo uma informação aqui. O Thiago, que é o amigo dele, né, está num apartamento na Barra com home care. Vai fazer uma reabilitação no Sara Kubitschek. Então já está numa outra condição. A gente está orando, continua orando aí pela vida dele. E eu peço a vocês, né, aproveitar aí que o Alexandre trouxe informações, todo mundo que estiver pedindo oração, traga novidade, né, para a gente acompanhar, a gente não deixar de zelar. Eu sempre digo algo, Deus sabe de todas as situações, mas quando a gente se aproxima, diz o nome da pessoa, conhece o estado dela, a gente vai se tornando mais humano. A terapia de Cristo não é para ninguém virar anjo,
A terapia de Cristo é para a gente se tornar mais humano. Não é? Muitas vezes a gente faz da espiritualidade travestida pela religião, a gente faz um caminho, uma rota de fuga para deixar de ser gente, para achar que vai virar um ser celestial. Na verdade, a gente precisa se tornar mais humano. Quanto melhor a gente consegue enxergar quem está próximo da gente, mais a gente está vivendo esse processo. Então, por isso que é importante chamar pelo nome, qual é a situação, é delicada, está precisando disso, está precisando daquilo, e a gente vai orando e a gente vai trazendo para a gente um senso de humanidade que não pode faltar, não pode se perder na nossa vida. Bom, vamos lá. A solução do amor está dentro do amor. O texto diz o seguinte: bebe água da tua própria cisterna, das águas que brotam do teu próprio poço. Às vezes, a decepção no amor, a tristeza causada por um amor frustrado, faz com que a gente se afobe para sair do amor. Quando eu falo de a solução estar dentro do amor, eu não estou querendo dizer com isso que a única chance de você viver amor é preservar um relacionamento. Essa seria uma visão muito machista. Por quê? Uma visão mais machista, não é, dando muito relevo ao machismo, acha que as pessoas não podem sair de um relacionamento e acham que a solução é permanecer. Não confunda, eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que a gente não deve desistir do amor. A gente não deve desistir do amor. A gente pode viver uma experiência ruim com algo que não foi amor. Ninguém nunca vai se decepcionar com o amor. A gente se decepciona com aquilo que parecia ser amor, mas, na verdade, não era amor. A gente vai ter chance de ver muito sobre esse assunto, vai ficando mais claro para a gente. Não é? A gente vem de um ar de mistério sobre muitas questões, e eu creio que a palavra, o poder do Espírito Santo é capaz de ir descortinando para nós aquilo que a gente precisa saber, para que, olhando, possamos discernir e separando o que é amor do que não é, a gente obviamente vai escolher. A gente precisa escolher o caminho do amor. Eu estou reforçando isso nessa noite. É fácil? Não, não é fácil, mas não há caminho fácil também. A gente precisa ter clareza com relação a isso. E hoje eu queria falar um pouco disso. Eu acho que quando a gente procura facilidade, a gente corre riscos e a gente sofre danos por procurar caminhos que nos pareçam mais fáceis. Amor é construção, é elaborado, é difícil, é detalhe, é minucioso, é trabalhoso, mas é o que a gente precisa, não é? E muitas vezes a gente escapa, a gente se afoba e quer sair do amor, e a gente busca alternativas que nos pareçam mais simplificadas. E com toda certeza os desdobramentos disso não são bons. Bom, aí o que muitas vezes acontece? A pessoa não foi feliz no que ela chamava de amor, no que ela queria que fosse amor. E aí surgem fantasias, perversões, ações adolescentes, infantis, rebeldes, que vão parecer caminhos, mas não são caminhos. Tem muita gente que a vida, depois que se frustrou num relacionamento, a vida da pessoa desanda. Porque a pessoa não compreende que não há caminho fora do amor. Eu não estou falando de religião aqui, eu não estou falando de crença, eu estou falando o seguinte: o propósito da vida está dentro do amor. Fora do amor, a gente sente medo, a gente se aliena, a gente fica indiferente, a gente se isola, a gente se apega a alternativas que não são viáveis, não são opções,
Então eu quero deixar claro algo. Perversão, fantasia e ações rebeldes, adolescentes, nada disso é opção para a gente. Tem muita gente que acha que isso é libertador. Bom, eu fui infeliz num relacionamento, então agora eu vou fazer o que bem me entender, achando que essa é uma opção. Não é uma opção. Não é uma opção. Não precisa que nenhum de nós haja num caminho que não é caminho, num descaminho, para sofrer ainda mais. Não é? E aí tem algo que é muito perigoso, que está muito atrelado também a sofrimento em relacionamento, sofrimento no amor, que é vício e compulsão. A terapia de Cristo vai sempre bater na tecla da gente não entrar nesse descaminho do vício e da compulsão. Aí não há nenhum moralismo implícito, tá? Você tem que olhar para a sua vida e perceber se você não está reforçando, dando asas a vícios e compulsões para tentar compensar sua infelicidade. A carência faz com que a gente procure fuga. A gente precisa fugir, porque há um aperto dentro de nós que ele fica tão doído, né? Se torna tão doloroso sentir que a gente quer se entorpecer para tentar desviar, né? Esquecer, olhar para um lado em que a gente olhe e não veja dor. E a compulsão e o vício, eles se apresentam como possibilidades. E aí, desde comer muito, ao uso de drogas, enfim, você conhece quais são seus vícios e compulsões, quais são suas tendências. Todos nós temos tendências a nos viciarmos e agirmos dentro do campo das compulsões, porque todos nós nos frustramos em algum nível no amor. Por isso que eu volto para o texto que eu li e quero dizer para você que a solução do amor está no amor. A solução do amor que eu não vivi está no amor que eu posso viver. Nenhum caminho que não seja amor será um caminho para nós. Então eu preciso ser despertado para algo nessa noite. Que caminho eu estou escolhendo por causa da minha infelicidade, por causa das minhas dores, por causa das minhas decepções, por causa das minhas dúvidas? Isso é muito preocupante. Com isso, eu quero voltar a dar relevo ao seguinte: não significa que você precisa ficar acorrentado a um relacionamento. Mas desistir do amor nunca será uma opção para quem está buscando o amor. Não há. Às vezes a pessoa ela enfraquece na sua esperança de amar e ela acha que é possível. Acha que é possível viver sem amar. Ah, não consegui mesmo, não fui feliz com ninguém. Ah, não está dando certo, então não tem outro caminho. Você pode até não viver com a mesma pessoa, porque, enfim, existem tantas situações complicadas, né? Como é que você vai tolerar agressão física? Como é que você vai tolerar alguém que te agride psicologicamente, emocionalmente, alguém que te esgota, alguém que drena a tua força? A gente não está falando de permanecer nisso, porque isso não é amor, nunca, não é? Mas jamais desistir do amor. Tem algo que uma frase do Billy Graham, eu estava me lembrando disso ontem, não é? Uma frase muito assim, emblemática do Billy Graham, que eu até anotei aqui: toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Qual é o meu cuidado hoje falando com você? O meu cuidado hoje é que quando o nosso coração se decepciona, a gente sente vontade de romper com Deus. Quando você não está feliz, é difícil querer estar perto de Deus, porque a gente acaba atribuindo a Deus, diretamente ou indiretamente, a culpa pelo nosso sofrimento. E a gente chega até a dizer: por que Deus? E isso nos afasta,
O problema é que quando a gente se distancia, o mal tem sempre algo pronto. E aí eu quero que você não crie nenhum tipo de estereótipo de bem e mal, não é? Não é um homem vermelhinho, com chifre, com tridente, não é isso. Você já vai entender o que é. Né? Você está num caminho, você se decepcionou, você sente vontade de fazer algo que você sabe que não é bom, mas aquela vontade aumenta em você. Parece que quando a gente não quer viver o que é certo, quando a gente não quer entrar no caminho do amor, parece que há sempre alguém, ou de alguma maneira uma circunstância nos puxa para uma rota que vai nos levar para ainda mais longe. Então, isso aí é muito importante para quem é casado, para quem é solteiro, para quem está começando a se envolver com alguém. Há sempre, quando a gente está mal, um barquinho pronto para nos levar para longe do amor. Se eu estou despertado para isso, se eu estou ciente disso, fica mais fácil. Se eu não estou, eu posso pegar esse barco e a meio do caminho perceber que eu estou me distanciando. Então a gente tem que tomar cuidado com o vício, tem que tomar cuidado com compulsão, a gente tem que tomar cuidado com o que a raiva produz na gente. É possível que alguém tenha feito mal para você e você sinta raiva, e essa raiva te dê motivações. A raiva é um combustível também. O problema é que a raiva ela é um combustível que, ao ser utilizado, te leva para longe de Deus. Aí você não precisa. Para ir para longe de Deus, eu não quero ter combustível. É preciso que isso não esteja, não é? Isso não esteja à nossa mão. É aquela história, não é? Você tem o alarme que você colocou ou num relógio ou num celular. E aí quando aquilo está muito próximo de você, a chance de você ir lá e travar o alarme é muito grande. Quando está mais longe, você acaba acordando, porque no que você vai para desligar, você já acordou, você já levantou, você já despertou. Então é preciso que a gente coloque certas coisas longe. A gente não coloca, quando a gente tem a criança dentro de casa, a gente não coloca coisas perigosas à mão da criança. A gente coloca no alto. E nós nos tornamos tremendamente infantis. A gente tem que aprender a segurar a onda, respirar e não tomar nenhuma atitude. Não tomar nenhuma atitude. Porque se a gente começa a tomar atitude quando a gente está sentindo ódio, quando a gente está sentindo raiva, e esses sentimentos vão nos visitar. Eles só não podem orientar as nossas ações. Eles só não podem orientar as nossas ações. E aí eu quero entrar agora com você nesse texto para a gente entender algumas coisas, algumas etapas que são importantes, já que a gente tem que viver dentro do amor e ter o amor como uma solução para o amor, a gente precisa compreender como é que isso acontece. Vamos pegar a imagem do texto aí para a gente se aprofundar, não é? Bom, para eu beber água da cisterna, eu tenho que armazenar água lá. Então, eu vou precisar armazenar algo em mim para que eu possa beber daquilo. Se você não tem água em você, se você não armazena água quando você sentir sede, o que é que você vai beber? Muita gente escolhe o pior caminho porque o bom caminho não estava à vista. Então, uma pessoa que
cultiva sua espiritualidade, ela tem mais opções. Ela está no meio de uma briga, ela está no meio de uma guerra, ela tem mais opções na cabeça. Agora, uma pessoa que não cultiva, é zero espiritualidade, sabe o que acontece com ela? A agressividade sobe e ela não tem opções. Então ela toma a única alternativa que ela tem na mão, que é descarregar a raiva. Isso acontece com o agressor. Você acha que eu nunca senti vontade de agredir ninguém? Você acha que você vai me convencer de que você nunca sentiu ódio na vida e sentiu vontade de agredir alguém? Mas por que eu e você não fizemos isso? Porque a gente tem outras opções. Quando a gente trabalha essas opções, o que acontece com a gente? A gente, no momento em que precisa delas, elas estão à mão. Eu estou com sede, eu tenho um copo d'água perto. Eu bebo água. Mas se eu fosse uma pessoa que tivesse problemas com álcool, e no momento em que eu sentisse algum nível de decepção, de tristeza, e a única coisa que eu tivesse à minha vista fosse álcool, eu desandaria. Eu desandaria e ia procurar a opção que estava ali à minha vista. Então eu preciso armazenar amor. Por isso que a gente canta o amor, por isso que a gente ora pelo amor, porque a gente tem que ter isso dentro da gente. Quando a gente não tem isso armazenado dentro da gente, a gente fica refém de pessoas. Pessoas que te machucam, que te controlam, que colocam você nas mãos delas e te apertam, te confinam. E aí quando você vê, você está preso, você está prisioneiro de um sentimento, você está viciado numa pessoa. Por quê? Porque você não armazenou amor. E eu não vou de que você me ama para eu me sentir amado. Eu preciso ter uma relação com Deus que me supra de amor, para que o teu amor ele seja um a mais, mas jamais depender do seu amor para viver, porque senão eu fico nas suas mãos. Eu não quero estar nas mãos de ninguém. Eu quero estar nas mãos de Deus. Se eu não tenho o amor de Deus em mim, se eu não cultivo isso, eu fico na mão de pessoas. Poxa, fulano me agride, mas eu me sinto tão vazio e eu acabo cedendo. Esse ceder não é nada. A gente acha que é bênção isso, que isso é muito bom. Ah, não, eu sou capaz de ceder. Ceder em nome do amor, mas ceder em nome do que não é amor não é positivo, não é? E aí, a segunda coisa, eu tenho que armazenar água. Eu estou aprendendo hoje que eu tenho que beber água da minha própria cisterna. Bom, para eu beber água, eu vou ter que armazenar água. Porém, para armazenar, eu vou ter que ter uma cisterna. A gente aqui no sítio tem uma cisterna. E essa cisterna tem milhares de litros de água. Tem milhares de litros de água. Mas para que essa cisterna fosse possível, foi necessário cavar muito fundo. Cavou-se dezenas de metros de profundidade para que encontrasse a água lá no lençol. Então, a gente tem que ter uma vida aprofundada. Quando a gente não procura profundidade, a gente não tem água. E aí a gente fica vivendo. De novo, eu quero falar algo que não estou falando isso por moralismo, fundamentalismo, não quero invadir a vida de ninguém, né? Não quero me intrometer na sua vida pessoal, mas existem interações que são muito superficiais, nunca vão te dar amor. Amor é algo que está na profundidade, no raso não tem. Eu não tenho saudade nenhuma do início do meu casamento. Por quê? Porque se o amor é uma construção, no início, essa construção estava muito no início. Ela vai melhorando com o tempo, ela vai sendo fortalecida com o tempo. Não é? Então, a gente tem que pensar, porque hoje, né, lembrando aí o Bauman, que já faleceu, a gente vive uma modernidade líquida. Então, essa liquidez, ela tem a ver com a superficialidade.
Para a gente ter uma coisa profunda, a gente tem que cavar fundo. É trabalhoso cavar fundo. E aí, quando a gente pensa em fundo, a gente está lembrando daquilo que é o nosso interior. Infelizmente, ao invés de cavar fundo, às vezes a gente entra por descaminhos que abrem o abismo, ele se torna ainda maior. A gente não está falando de abismo. Abismo é quando a gente toma uma ação segundo o nosso coração, que é enganoso, e a coisa vai piorando cada vez mais. Mas deixa eu só acompanhar aqui o que vocês estão falando aqui, que é gostoso quando vocês falam. A Vanessa está falando, um relacionamento que é levado só pela gratidão, pelo companheirismo, é considerado amor. Um relacionamento nunca se fala eu te amo, é considerado saudável. Quando a gente se aprofunda no amor, tudo isso fica esclarecido. Agora, as tuas perguntas, elas têm um nível de dificuldade para você, porque talvez a cisterna não esteja pronta. Quando a cisterna tá pronta, ela vai recebendo água, e não falta nada. Quando a gente nota a falta, a gente pode estar preso em algo que é superficial. Uma coisa que é profunda, ela tem tudo. Uma coisa que é rasa, eu vou pegar aqui um gancho com um assunto que não tem nada a ver, que são as fake news. A fake news é algo muito superficial. É uma mentira pelo zap que uma pessoa transmite para outra. Agora, uma pesquisa, ela se apoia em inúmeras obras para se chegar àquela hipótese. Não é? Você pega aí, às vezes, 100 referências de livros e artigos para você produzir um novo artigo. Então, quando você começa a sentir falta de algumas coisas, quando você faz essa pergunta, pode ser considerado amor só a gratidão? É porque tá raso. Águas rasas vão gerar inúmeras perguntas. Águas profundas não faltam perguntas, mas essas perguntas vão sendo respondidas porque tem muita água. A gente usa muita água aqui no sítio. Mas tem uma cisterna com muita água. Não é? O que você está perguntando, Vanessa, é semelhante a uma pessoa falar assim, dá pra gente tomar um banho com um copinho de água? Dá, mas não é o objetivo. O amor é abundante. A gente está acostumado com carência por causa da nossa vida financeira. A gente não tem dinheiro para fazer tudo que gostaria de fazer. Mas no amor não precisa haver carência. Amor a gente não precisa comprar prestação. Amor a gente não precisa ficar devendo. Amor em Deus. Por isso que eu me encanto pela terapia de Cristo. Porque é a possibilidade que eu tenho de viver uma vida abundante. Eu não sei se vou ter todo o dinheiro para fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer, materialmente falando. Mas eu tenho certeza, eu tenho esperança em Deus que não vai faltar amor. O João está falando, tem gente que só quer ficar bebendo água da cisterna dos outros. Ótima colocação. O texto está se referindo à própria cisterna. A gente está falando de um texto que tem a ver com a sociedade oriental, não é ocidental. Então a água para esse povo, para o povo do Oriente, tem ainda mais valor do que tem para nós. Então estou falando de uma coisa rara. E aí cabe certinho na ideia do amor, porque o amor também é raro. Então eu tenho que armazenar. Tem gente, Vanessa, não é? Tem gente que vive uma expressão do amor tão rasa, ou uma distorção, ou seja, uma água poluída, que é tão densa na vida da pessoa, que a pessoa nunca provou de uma água pura. A água que a gente bebe aqui, no sítio, ela já foi testada em laboratório, ela é boa para beber. Eu nem sei dizer se uma água de galão que a gente compra aí na rua, ela é tão boa quanto a água dessa cisterna.
não é? Então, assim, tem muito a ver também a qualidade da água, e aí eu quero seguir. Gente, é incrível como é que o tempo passa, o nosso tempo já está acabando aqui, é impossível que passe tão rápido, não é? Bom, se a cisterna ficar rota, a água se perde. Então, existem algumas coisas que a gente faz ao se relacionar, ou quem se relaciona com a gente faz, que torna inviável reter a água, porque ela chega, mas ela vai embora. Então a gente tem que proteger, o amor ele tem que estar protegido. São práticas, são ações que quando deixam de acontecer, vão deixando de preservar, não é, o acolhimento dessa água. Né? E aí eu estava pensando uma coisa, né? Quando você agride, ou quando alguém te agride, quando você manda o outro calar a boca, quando você interrompe e não deixa o outro falar, quando você se torna agressivo, começa a ter um comportamento odioso, você está sujando a água que você vai beber. Se eu sujar essa água, eu depois não vou conseguir tomá-la, ou vou precisar tomá-la poluída, contaminada, não é? E se eu quero rachar a estrutura da cisterna, eu vou fazer isso aí. Então a gente tem que tomar cuidado. Por isso que é muito importante a liberação de perdão. Porque liberar perdão significa fechar as brechas para que a água não saia. Ah, mas o outro, aí é o que o João Holanda falou. Aí é outra cisterna. Quando você libera perdão, você está preservando a sua cisterna de amor. A sua cisterna. Eu não vou, mesmo que eu tenha raiva da outra pessoa, eu não vou suprir a minha cisterna. Eu não vou suprir a minha cisterna não liberando perdão. Eu libero perdão porque eu preciso preservar a minha cisterna de amor. Então, a gente tem que beber água do poço. Para isso a gente tem que ter um poço. Eu vou voltar à mesma tecla que a gente bateu ontem. Se eu não vivo um relacionamento de amor com Deus, e aí não coloque a culpa em ninguém, é você e Deus. Se você não vive um relacionamento de amor, você não vai ter água. E aí eu quero finalizar dizendo o seguinte. Às vezes você tem a cisterna. Já aconteceu aqui no sítio, por exemplo. A cisterna está cheia, mas a água não chega. Às vezes há algum bloqueio, existe alguma coisa que obstrui a chegada da água. E aí é o problema da comunicação. Tem gente que ama, mas não sabe dizer que ama. Tem gente que ama, mas tem medo de deixar parecer, né, que ama. A gente tem dificuldade muitas vezes de expor nossos sentimentos. Ah, eu não sei se o outro merece. Eu estou dando água. Aqui a gente não tem problema de água. Porque a cisterna tem tanta água que é uma tranquilidade para nós, é um descanso para nós. Não é? E quando a gente tem um relacionamento com Deus profundo, tem tanto amor em nós, que eu dizer eu te amo para você e amanhã você virar as costas para mim. Os pastores sofrem muito isso, porque a gente se apega às pessoas, a gente ama as pessoas, e às vezes porque fomos relativizados em alguma coisa que fizemos ou deixamos de fazer, ou expectativas que não foram supridas de acordo com a visão do outro, a gente deixa de ser amado. Mas e aí, qual é o problema? A gente está ligado à fonte do amor. Então, nós não podemos depender do fluxo do amor dos outros. A gente tem que ter um fluxo profundo de água chegando, de amor de Deus para nós. A gente tem que preparar o nosso coração, o nosso interior para a gente viver isso. Quando a gente está cheio, a gente pode se relacionar, tem água. Às vezes a gente enche a cisterna e ela começa a derramar de tão cheia que está, mas não tem problema. Tem muita água. Eu quero dizer para você que você pode se aventurar a viver o amor, porque Deus é amor e não vai faltar amor. Não vai faltar amor na sua vida. Se alguém no seu caminho te fizer tropeçar, não tem problema. Você tem uma cisterna de amor em Deus. Em nome de Jesus, você não vai ficar mendigando o amor de absolutamente ninguém, porque você está ligado à fonte do amor.
O teu compromisso maior precisa ser com ter uma cisterna. Para ter uma cisterna você vai ter que cavar fundo, você vai ter que receber muita água, você vai precisar preservar as paredes dessa cisterna, porque se elas se tornarem rotas, a água que chegar não vai ficar. E à medida que você represou essas águas, pode distribuir à vontade. Para que eu vou ficar com uma cisterna com 10 mil litros de água retidos, represados ali? Eu vou botar para fora, eu vou encher a piscina, vou lavar, vou regar as plantas, vou jogar na grama, eu vou usar aquela água. Use, desfrute do amor, mas não se esqueça de ser suprido por esse amor, e esse amor vem de Deus em primeiro lugar. E aí voltando à questão da Vanessa, né? Quando a gente tem problemas no relacionamento, a gente só identifica se a gente está num relacionamento de amor ou não quando a gente tem uma cisterna cheia. Quando a gente tem uma cisterna cheia. Talvez a gente não teve amor dentro da nossa casa, na nossa criação, na nossa infância. Mas isso não vai obstruir o nosso relacionamento, o nosso fluxo de amor de Deus para nós. Por isso que é muito importante a gente checar isso. Às vezes a gente não viveu amor dentro de casa, e aí a gente constrói uma família e não reproduz o amor que não recebeu. A proposta da terapia de Cristo é diferente. Eu preciso ser suprido de amor com Deus, independente de qual seja a minha situação, solteiro, casado, enrolado, não é? Eu vou ser suprido de amor, porque aí eu tenho um olhar capaz de discernir se o que eu estou vivendo é amor ou não. Quem está carente, quem não tem o amor de Deus, aceita qualquer coisa e faz pior, se vende. Diz assim, olha, eu estou aqui, alguém me quer, porque você está carente, você topa qualquer coisa. Mas quem tem uma cisterna cheia não topa qualquer coisa. A gente se torna exigente, porque eu jamais vou querer tomar um banho com pouca água, não é? Porque eu tenho muita água na cisterna. Então a gente se torna rigoroso no melhor sentido da palavra, porque a gente já não aceita qualquer coisa. E quando identifica que não é amor, acende uma luz em nós, a gente diz, não, isso aqui eu não vou continuar, não é isso que eu quero. Às vezes, a gente se relaciona e o outro não tem condição de fluir amor na nossa direção. E a gente tem condições de suportar aquela ausência quando o outro quer receber o amor, porque tem gente também que tem dificuldade de ser amado. Você sabia que tem gente que a gente se aproxima dela para dar um abraço, ela se esquiva? Tem gente que não consegue ouvir eu te amo. Tem gente que não sabe ser amado. Tem gente que acha que só o dinheiro é que é capaz de comprar, adquirir as coisas. Então ela força relações através daquilo que ela pode financeiramente falando. Não é? Tem gente que não sabe ser amado. E é muito importante que haja numa ligação de duas pessoas, não é esse fluxo que é capaz de suprir o outro num dia que o outro está seco. Não é? Porque se vier uma depressão, se vier o pânico, se vier a ansiedade, se vier o estresse, se vier o burnout, se vier... Existem tantas situações complicadas emocionais de secura, que a gente vai precisar ser suprido. O problema é que nem sempre há humildade para a gente receber do outro. Então, para a gente fechar, é importante que a gente cave fundo, relacionamento forte com Deus, muito amor, muito amor, muito amor, e cuidar da preservação desse amor. Então, qualquer atitude nossa, de agressividade, de ignorância em relação ao nosso relacionamento de amor, está sujando as próprias águas, está agitando águas que precisam ser tranquilas. Eu entendi isso, eu compreendi isso, ninguém mais vai violentar, vai violar, vai invadir o meu coração. Estremeci, minha paz interior foi estremecida, eu preciso voltar à fonte. Esse é que é o grande problema. Muitas vezes a gente toma como relação, a gente só estabelece uma relação com quem a gente está se relacionando, humanamente falando. Mas não é isso, a gente tem que muitas vezes olhar de fora, suprir a nossa necessidade no amor de Deus, para que a gente tenha um olhar capaz
principalmente de discernir se é o momento de amar e não receber nada em troca. Tem momentos da nossa vida que talvez a gente só possa receber. Tem momentos que a gente é capaz de dar e não precisa nem ser retribuído por isso. Agora, quando entra qualquer coisa que é diferente do amor, é perigoso. Então não se esqueça, vício, compulsão, perversão, coisas que te dão na mente de fazer porque você não está se sentindo amado, cuidado, porque isso não é caminho, isso não é amor. O amor cura o próprio amor não vivido. Que a gente possa ter esperança de viver esse amor. Fortes no amor de Deus, a gente se lança nessa jornada de amar e tudo se torna mais simples, porque a cisterna é funda, cavamos muito e tem muita água, tem muito amor de Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa agir no nosso coração. Quantas vezes nos sentimos machucados, quantas vezes nos apresentamos carentes e não fizemos distinção, não conseguimos identificar, discernir que não era amor. Ó Pai, que a gente não saia por aí mendigando o amor das pessoas, mas que haja um fluxo de amor da parte do Senhor para nós tão grande que a gente possa sair por aí transbordando esse amor. Pai, que se a gente estiver diante de culpa, de medo, de controle, de violência e censura, ó Pai, que a gente não permaneça nesse que não é o caminho que o Senhor tem para nós. Abre os nossos olhos, nos enche de amor para que os nossos olhos possam contemplar o outro para amar, mas não ceder diante de caminhos que não são caminhos, porque não são amor. Leva-nos a águas profundas, que tenhamos capacidade de construir um poço em Ti, de relacionamento, farto de experiências com o Senhor, que nos supram de todo o amor que precisamos. Que haja amor, para que não fiquemos dependendo de águas minguadas, que caem, mas não são capazes de nos saciar. Que haja, em nome de Jesus, saciedade no nosso meio de amor. Que a gente possa ser útil um nas vidas dos outros, amando, mas que a gente não dependa de um amor que não seja o teu. Nós assim oramos. Pai, e também oramos a Ti, para que o Senhor cure, porque se fomos feridos, se fomos machucados, vamos precisar das águas do Teu amor também para curar nossas emoções. Que a gente possa dar uma chance para o amor, que a gente não queira viver uma vida longe do amor, porque não é essa vida que o Senhor tem para nós. Supra-nos com o Teu amor, é a nossa oração nessa noite no nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Muito obrigado pela conexão de vocês. Amanhã a gente continua. Hoje foi só um pouquinho mais. Mas eu creio que nós vamos cavar fundo. E virão sobre nós águas de amor que vão nos saciar, vão nos encher, nos transbordar. Se essa mensagem foi boa para você, eu peço que você compartilhe. Ontem mesmo, pelo fato de algumas pessoas compartilharem, a gente conseguiu ter mais visibilidade na mensagem. Se foi uma benção para você, se te edificou, passe à frente. Se não, não tem problema. A Bíblia diz, observai tudo e retente o bem. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui novamente. Se tiver alguma coisa que você queira falar, comentar, para a gente amanhã trazer, pode colocar aí nos comentários, pode ser em privado, tá? Quem quiser, gente, meu telefone tá no feed aí tá nas configurações aí da conta, tanto da Terapia de Cristo quanto eu tenho um telefone, você tem acesso, a gente pode falar, né? Aqui a gente tem uma hora para começar e uma hora para terminar, não é? Mas a gente pode prolongar isso. O objetivo é que nós sejamos tratados por Jesus. Essa é a nossa missão, é levar algo que comungue o amor e trate das nossas emoções através do Espírito Santo. Estamos aí disponíveis, tá bom? Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui. Um beijão, nós estamos sendo tratados por Jesus.